Então, nesse final de tarde, que eu estou deixando o campus da UNB. Esse campus é importantíssimo para mim, porque minha infância eu passei aqui, eu brincava aqui. Meu pai trabalhava aqui, mas não era só porque meu pai trabalhava aqui, porque aqui era em frente à minha moradia, onde nós morávamos. Então era muito comum que a gente viesse para cá, eu e os meus amigos crianças, para brincar nos gramados da UNB. E ali em frente eu tenho a faculdade de educação e do lado dela tinha um laguinho com peixes. Na verdade eram guppies, mas para criança pouco importa. Também tinha carpas. E a gente brincava de navio, de mil coisas no laguinho. Eu era criança, gente. Mas o que é mais importante para mim é o que está aqui às minhas costas. Foi ali. Hoje é um posto da vigilância. Mas na minha infância foi a escolinha de artes da UNB, da qual eu tanto falo, era ali. Antes de ser a escolinha de artes da UNB, aquele lugar foi também residência de alguns professores. Eles moravam na parte de cima. É um prédio de madeira, mas em Brasília, no começo, muita coisa era de madeira. A universidade que eu vi sendo construída, crescendo, boa parte dos prédios da universidade eram de madeira. Hoje quem vem aqui não vê, porque tem muito prédio de alvenaria que não existia no começo. Mas a reitoria, a biblioteca, tudo era de madeira. E a escolinha de artes, que era ali, ela ainda continua de madeira. Uma parte é alvenaria e outra parte é de madeira. E alguns professores moravam em cima, nos apartamentos. E embaixo era a escolinha de artes. Foi essa escolinha que me formou, que me formatou. Eu tinha 4 e 5 anos de idade. Por causa dela que eu me autodefino como artista. Eu nunca deixei de ser, só que eu não sabia. Eu acho que foi a partir do momento em que eu fiz o curso da Pedagogia da Imagem no Museu da Imagem do Som de Campinas, é que eu descobri que eu era artista. Eu queria ser, eu estava buscando, mas eu tinha 47 anos e ainda não tinha percebido que eu já era artista. Eu não era só um escritor, que isso eu sabia que eu era, mas eu era artista num sentido mais amplo, que inclui também o visual, as artes visuais e as artes audiovisuais, né? Foi a partir dali que eu comecei a fazer documentários, mas eu já era um fotógrafo. E até como escritor, eu também já era artista, que é a literatura, mas eu estava mais escrevendo textos de história. A literatura sobre a história, mas não deixa de ser uma literatura científica, mas um estilo artístico, pelo menos eu sempre quis imprimir esse sentido artístico para o meu texto. Onde foi que eu aprendi tudo isso? Eu aprendi na escolinha de artes, que ficava ali. Eu estive no Museu Nacional ontem, e uma das mediadoras que estuda aqui no Instituto de Artes, que estava fazendo a mediação na exposição lá do Museu Nacional, eu falei para ela que eu tinha estudado aqui, quando ela disse que era do Instituto de Artes da UNB. E ela nunca tinha ouvido falar que existia uma escolinha de artes aqui. E essa escolinha de artes era ligada ao Instituto de Artes. Pois bem, existia sim. Quiseram apagá-la, destruí-la. Mas estou eu aqui, em 2022, dizendo: eu sou fruto daquela escolinha de artes. Por que ela acabou? Ela acabou porque os professores pediram demissão coletiva. Eu era criança, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no país. É claro que não tinha a menor ideia do que seria política. E só me lembro de uma coisa: eu fiquei muito triste, porque tinha escolinha e de repente não tinha mais. E eu perguntava para os pais, para os adultos: mas por que não tem mais escolinha? Por que eu não posso ir? Eu não sei o que eles me explicavam. E mesmo que eles me explicassem, eu não sabia entender. Eu só tinha 5 anos. Mas o que eu aprendi ali, jamais conseguiram tirar de dentro de mim.
eu sou um artista, graças à Escolinha de Artes da UNB, na qual eu estudei quando tinha 5 anos. Isso foi em 1964, quando eu cheguei a Brasília, e em 1965, quando a escolinha vai desaparecer, porque houve a demissão coletiva. Centenas de professores pediram demissão por causa da invasão do campus pelas tropas da repressão, tanto do Exército, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, quanto da Polícia Militar. Então, os professores, isso já era depois do golpe de 64, eles, como uma forma de luta contra a ditadura, nem todos os professores, mas boa parte deles decidiu pedir demissão coletiva. Agora, isso não fez nada, nenhum triz na ditadura, não derrubou a ditadura, e na verdade foi pior, porque eles deixaram os cargos vagos e a ditadura, os militares, preencheram com os apaniguados da ditadura, com aqueles selecionados a dedo que não iriam causar problemas para a ditadura. Então eu até tive esse privilégio, eu fui formado por gente que causava problemas para a ditadura, e como ensinando crianças a ser artista. A arte nunca foi do agrado de ditadura nenhuma. É também pensamento crítico, pensar, criar, artistas em geral, pensadores em geral, intelectuais em geral, sempre incomodaram ditaduras. E talvez seja por isso que em mim calou tão fundo, que até hoje eu sou esse menino que aprendeu estas coisas aqui na Escolinha de Arte. Hoje foi um dia triste para mim, eu já gravei outros depoimentos falando de como eu estava triste, que a universidade, em alguns aspectos, até parece pior do que era na ditadura militar, porque eu não consegui fazer a doação do livro de poesias, que é uma arte, da Dona Marlene, para a Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Até entrar lá foi difícil, por causa de tem que gerar QR Code, porque tem que se inscrever, porque tem que... E para doar, a biblioteca não aceita doações e tem que passar por uma triagem via internet, tinha que ser por e-mail, não adiantava eu estar ali no prédio físico. Então isso me deixou muito entristecido, porque, meu Deus, eu não sofri a dor da repressão direta, porque eu era criança, mas eu frequentei muito esse lugar, até para brincar. E depois eu fui estudante aqui, mas a ditadura já estava se desfazendo, foi em 1983. Mas eu nunca me senti tão tolhido, tão reprimido, como eu me senti hoje. Pode ser apenas uma percepção passageira, pontual, de um cidadão que pegou o bonde andando, eu não sei, porque faz 7 anos que eu não venho em Brasília e na UNB. Então, o que eu sinto é que houve uma drástica diferença. A liberdade que eu tinha 7 anos atrás, não tenho mais. A liberdade de livre trânsito, até na biblioteca da UNB. Mas ninguém me impediu de dar esse depoimento aqui. O prédio da Escolinha de Artes ainda existe. Ele está sendo ocupado por um posto de guarda. Mas eu me lembro que o meu avô também criou, na verdade foi o meu avô, o Coronel Ademar, quem criou o sistema de vigilância, porque ele trabalhava pelas duas coisas, a vigilância patrimonial, mas é claro que ele também ajudava o SNI. É claro que ele, para ele permanecer dentro da universidade depois do golpe de 64, sendo ele um militar, mesmo que, até onde eu sei, ele não tenha participado do golpe, porque ele é de uma geração mais antiga e era amigo do JK, ele ficou muito revoltado quando o JK foi processado, alvo de uma IPI, né? Uma investigação policial militar, IPM, e foi cassado. Ele detestou, porque o JK era amigo dele, ele era amigo do JK, ele devia a sua promoção ao posto de coronel do Exército R2, que era mais um título simbólico do que prático, porque ele não foi oficial do Exército, mas ele foi oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba, embora ele tenha estudado, sim, em escolas militares do Exército no Rio de Janeiro, quando era jovem,
Mas ele queria essa honra, essa honraria. E quem concedeu a honraria de ser admitido como coronel do Exército foi o Juscelino Kubitschek, que era presidente. Então ele tinha uma dívida de gratidão para com o JK. E ele não gostou, claro, nem um pouco, do JK ter sido cassado. Mas ele trabalhou, foi ele que implantou. É a tradição dos coronéis, né? Especialmente coronéis da Polícia Militar, quando eles entram para a aposentadoria, quando eles são reformados, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o que eles faziam antes, mas só que na iniciativa privada. Isso é uma tradição antiga, não é de agora. Eles vão trabalhar o quê? Com segurança privada. No caso, ele não trabalhou com segurança privada. Foi ele quem criou o serviço de vigilância, que na época, para entrar, tinha que fazer concurso, tinha que ser selecionado, porque era funcionário efetivo da universidade. Hoje não é mais assim, foi terceirizado. Mas quem criou aquele primeiro serviço de vigilância foi meu avô, o coronel Ademar Naziazino, que é o meu sobrenome. Só que o sobrenome dele se escreve com Z e o meu com S. Ele também colaborou com o SNI, não vou esconder isso. Mas até onde eu sei, ele não praticou tortura durante a ditadura militar. Mas ele praticou tortura sim, quando ele foi delegado, quando ele foi comandante da Polícia Militar no estado da Paraíba, porque isso no período democrático entre 45 e 64 também se praticava torturas, só que com presos comuns. E nunca deixou, o Brasil nunca deixou de praticar torturas com presos comuns. Mas é claro, eram presos comuns, geralmente não brancos, pessoas pobres. Até hoje, essa prática nunca deixou de existir. A sociedade passou a pensar e acreditar que não havia mais torturas, porque até nos livros didáticos, quando se fala de tortura, está se falando da ditadura militar. Mas, na verdade, a tortura nunca deixou de ser praticada, embora ela hoje, pela lei, seja crime inafiançável. Mas é uma prática cotidiana das nossas polícias civis e militares. E meu avô, ele praticou tortura sim, porque quando eu era estudante de ciências sociais, era um jovenzinho com 20, 21, 22 anos, 23 anos, ele falava, para ele era a coisa mais normal do mundo. Ele falava como ele torturava os presos comuns. Por exemplo, com o colete de couro que era molhado e o preso era coberto e amarrado com aquele colete. Na medida em que a água ia secando, o colete ia encolhendo, ia apertando, ia torturando. Isso lembra torturas da Idade Média. Pois é, era uma prática comum das políticas. Também se usava as torturas do período da escravidão, que é o que se usava com os escravos. Agora, a inovação da ditadura militar é que eles importaram especialistas franceses e americanos para ensinar torturas científicas que foram usadas e testadas na Guerra da Argélia, no que eles chamavam de Guerra Revolucionária. Aí então eles vão usar torturas com choques elétricos, cadeira do dragão, pau de arara. O pau de arara foi inventado no período da escravidão. A inovação foi que colocaram aquela trave que ficava embaixo do joelho com a pessoa amarrada, que a gente vê em gravuras do Debré, escravos sendo chicoteados, mas não tinha cavalete. Então a inovação é que começaram a colocar aquela trave em cima de um cavalete. Então o que acontecia com o preso que ia ser torturado? Ele ficava de cabeça para baixo. A própria posição em si já era uma tortura, mas ele ia receber choques elétricos e também tapas, chutes, etc. Isso o meu avô, até onde eu saiba, não fez, mas não o isenta de ter também praticado torturas. E, bem, eu sempre fui um neto que honrou e honrou a memória do avô que eu tive. Mas depois de 2018, eu comecei a dizer, vocês querem que o quê? Que eu me orgulhe? Porque meu avô era coronel e praticou a tortura? Então eu sou professor de história, eu sou neto dele, e por causa disso eu tenho que me orgulhar das torturas que meu avô fazia? Sinto muito, eu não me orgulho, mas eu não tenho culpa disso. Eu era criança, na verdade, quando ele fazia isso, eu nem tinha nascido, mas eu não posso ser condenado
pelo que o meu avô fez ou deixou de fazer. Ok? Afinal, o meu avô tinha um posto maior do que o capitão que governa o país no momento atual, porque coronel era o posto mais alto da polícia militar, e no exército é o posto que antecede ao de general. Como não existe general na polícia militar, o meu avô foi até coronel, mas também recebeu o título não, a honraria de ser também considerado coronel de exército, e foi pelas mãos de Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu Brasília.